Bruno Nabuco é uma pessoa maravilhosa. Eu conheci ele pessoalmente, eu só tenho a agradecer a ele. O Bruno Nabuco é uma ótima pessoa e é um político que vai dar muito certo na carreira dele, se Deus quiser, vai dar muito certo. 45333 tá na sua mão, vote Bruno Nabuco. 45333 tá na sua mão, vote Bruno Nabuco. 45333 tá na sua mão, vote Bruno Nabuco. 45333. Eu nasci em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, e após a separação dos meus pais, eu tinha 12 anos, eu vim morar aqui na cidade de São Paulo, onde lá no interior eu já estudava em escolas públicas, né? E aqui em São Paulo não foi diferente. Continuei estudando, eu vim morar com a minha mãe, a dona Ilma, que veio para São Paulo depois de uma situação muito conturbada de família com meu pai, né? Embora eu fosse muito parceiro do meu pai. E confesso que na época foi muito difícil para mim, que eu era um menino de 12 anos, né? E eu me lembro que eu deitava e eu me lembrava sempre do interior, eu me lembrava sempre do meu pai. O nome do meu pai era José Cabral Nabuco, né? Meu pai era aquele cara que tinha o quadro de Joaquim Nabuco na parede, ele tinha livros de Joaquim Nabuco. Bom, eu sou a 6ª geração da família de Joaquim Nabuco, né? E Joaquim Nabuco foi um homem muito importante para a história desse país. Embora seja tão pouco lembrado nos livros de história, ele é um homem que marcou a sua época, né? Foi o abolicionista da escravatura, foi o primeiro embaixador do Brasil nos Estados Unidos, foi um homem muito importante para a história desse país. E eu, como um Nabuco legítimo, olha a responsabilidade que eu carrego. Bom, vindo nesse DNA familiar, depois de Joaquim Nabuco, eu venho aí com meu tio Hernani de Matos Nabuco, um homem que fez história na cidade de Votuporanga, interior de São Paulo. Ele foi vereador, foi prefeito por 2 mandatos. Ele recebeu um prêmio por ser o melhor político da sua época. Não entrou rico na política e não saiu milionário na política, igual esses caras hoje em dia saem, né? Por isso que eu digo que a minha responsabilidade é gigantesca para manter esse nome, esse legado, né? E dentro desse DNA de família que eu tenho, meu pai era um cara que ele fazia muita obra social, muita coisa social. A primeira vez que eu fui numa comunidade foi com meu pai, né? Distribuir as coisas e tal, ter toda aquela interação, né? Ajudar as pessoas. Então hoje eu vejo que o meu lado social, ele tem o DNA muito ali no meu pai, sabe? Isso é muito a fundo dele, assim. E ele era um cara que lá no interior de São Paulo, no tempo dele, ele já fazia coisas que hoje as pessoas fazem, mas no tempo dele ele já fazia aquelas obras sociais que eram muito importantes na cidade, né? E da onde saiu o meu DNA para olhar para o lado social, saiu do meu pai. Por quê? Hoje em dia a gente pega aí a Avenida Paulista, Jardim Europa, são lugares que estão prontos, né? A gente tem que olhar para quem? Para as comunidades, para a periferia. São lugares que precisam das coisas. As pessoas precisam fazer com que as suas vidas fiquem desenvolvidas, né? Que os equipamentos sejam desenvolvidos. Então esse olhar social que eu tenho, eu aprendi com meu pai. Bom, quando eu cheguei com a minha mãe em São Paulo, né? Recém-separada do meu pai, na verdade esse foi um período muito difícil na minha vida, porque era um cara que estava acostumado com um estilo de vida no interior diferente, né? E eu sempre estudei em escola pública. Minha vida inteira eu estudei em escola pública. Então eu entendo o que as pessoas passam, né? Quando eu chego hoje para visitar uma escola, para visitar uma entidade de educação, eu entendo o que aquelas pessoas passam, porque eu fui formado, eu fui forjado na escola pública, né? E eu vim, né, do interior estudar numa escola pública aqui em São Paulo, na região de Santa Amaro, no Irineu Prestes, né? Então foi difícil para mim, cara. Sabe, com a idade que eu tinha, foi muito difícil entender toda aquela coisa, né? Mas minha mãe foi uma guerreira e hoje eu digo que eu sou muito mais paulistano, né? Conheço a cidade de São Paulo, vou às periferias sem medo nenhum. Sou um cara que ando nas periferias, converso com as pessoas. Mas aquilo que eu digo, a gente tem que fazer política para todos. Bom, eu na verdade, quando eu saí do 3º colegial, eu já fui direto para a faculdade.
fui estudar marketing, uma área que eu gosto muito. Eu sou um cara da comunicação. Eu estava fazendo faculdade, mas eu estava ali também linkado a projetos no teatro, no cinema e televisão, né? Fui produtor aí de grandes programas desse país, né? Trabalhei também como ator em séries, em novelas, enfim, muita coisa boa que várias televisões produziram, né? E dentro desse contexto surgiu uma oportunidade de morar fora do Brasil, onde eu fui trabalhar na Colômbia, fui fazer cinema na Colômbia. Então, essa parte cultural é uma coisa que eu abordo muito na minha campanha, porque eu sou um cara que tem uma experiência gigantesca nessa área. Eu tenho certeza que eu posso somar muito na área cultural para a cidade de São Paulo. Bom, além da cultura, eu sou um cara muito ligado ao esporte, né? Sobretudo ao esporte paralímpico. Sou um cara que produziu muita coisa no esporte paralímpico. Tive a honra ali de estar junto na Rio 2016 nas Paralimpíadas. Depois produzi muita coisa, né, voltado a projetos do Paralímpico em si, né? Sou um cara também muito ligado ao esporte no sentido do futebol, né? Produzi grandes coisas, Copa América, Arena Corinthians, né? Fui para o Vietnã trabalhar no futebol vietnamita. Então sou um cara que eu tenho uma vivência muito grande nessa área de esportes, né? Eu sou um cara que pode somar muito, isso pode somar muito no meu mandato para que a gente possa fazer um esporte mais inclusivo, né? Sobretudo aí nas periferias, que a gente possa levar o projeto paralímpico para as pessoas, para que as pessoas conheçam de fato, né? Eu acho isso muito interessante e nós vamos lutar, nós vamos batalhar para que esses projetos de pessoa com deficiência sejam implementados. A família, né? A família é muito importante, porque embora seja a minha primeira campanha, eu tenho a minha noiva a Cristina, e junto com a Giovana, a filha dela e toda a família dela, até inclusive a minha família. Eu digo que na política a gente tem que ter um colo para voltar depois de um dia, de uma agenda pesada, né? De campanha, porque se você não tiver a família, se você não tiver ninguém ali para te apoiar, eu acho que fica muito difícil, e é por isso que eu valorizo muito a minha família. Eu acredito, o Bruno é uma pessoa jovem, ele está determinado, entendeu? Ele tem boas propostas e com certeza ele vai ajudar a nossa quebrada. Acho a proposta dele muito boa, entendeu? É uma pessoa que diz que não vai usar essas regalias, entendeu? Vai andar de metrô, é uma pessoa, entendeu, humana, entendeu? Que vai trazer saúde para nossa área, entendeu? Então tudo isso eu acho muito bom dele. Bom, eu desejo ao Bruno daqui a 10 anos que ele tenha renovado essa velha política, entendeu? Que ele é uma pessoa jovem, que ele continue com esse coração enorme que ele tem e ajudando a gente da periferia. Eu tive o prazer de conhecer a família do Bruno. A esposa dele tem um coração enorme, maravilhosa. O Bruno Nambuco eu acho uma ótima pessoa. É um cara simples, humilde, um cara que tá com você, às vezes você não dá nada por um cara e o cara o cara já nasceu mais ou menos, não é aquele tipo de cara que nasceu na favela. Então ele é um cara que muito humilde. Para o cara andar na favela que nem ele anda, beber cachaça junto com a gente, não é fácil não. Então, eu conheci o Bruno Nambuco através de um amigo meu. Eu estava em meu comércio e esse meu amigo veio me visitar, sabia que eu estava doente. Então ele veio e veio com o Bruno. O que acontece? Quando ele chegou no bar, meu amigo perguntou como era que eu estava e eu falei que eu não estava me sentindo bem. E aí ele fez algumas perguntas para mim e falou, vou tentar te ajudar. E graças a Deus ele me ajudou, me levou para os melhores hospitais que teve e graças a Deus hoje eu estou curado do coração,
Estou bem, graças a Deus, mas eu tive ruim mesmo. Quero agradecer a Deus, primeiro, e segundo ele, que foi quem me curou. Porque se não fosse ele, eu não estaria mais contando essa história. O Bruno tá muito bem preparado para ser vereador, e é um vereador que vai ajudar o pessoal. Ele se preocupa muito com a área da saúde e é isso que nós estamos precisando. Ele vai dar tudo certo. Como ele é um cara jovem, tem tudo por à frente e vai ajudar muito a periferia. Porque ele é um cara humilde e ele gosta de ajudar quem precisa. Muito diferenciado. Ele é aquele tipo de cara que ele se preocupa muito com a população e ele tem tudo para dar certo na política. Então eu acho que ele é um cara diferenciado dos outros. Eu acredito que com o Bruno vai dar tudo certo e tem que renovar essa política, porque do jeito que tá uma bagunça o país. Então tem que renovar essa política, colocar cara novo lá dentro, cara que tem tudo por à frente, é novo, entende muito da política, ele é um cara muito inteligente. Então eu acredito que ele vai dar certinho e vai ter que renovar essa política, porque do jeito que nós estamos, do jeito que está o país, a tendência é piorar mais ainda. Se não entrar um cara que nem o Bruno, vai ser muito difícil. O meu sonho é ser vereador da cidade de São Paulo. Eu convido você, jovem, convido o senhor, a senhora, e falo ainda mais. Na minha campanha não tem 1 centavo de dinheiro público. É por isso que eu preciso da sua ajuda. Conheça as minhas propostas nas minhas redes sociais e vamos junto mudar essa política. Vamos para a renovação e vamos para a mudança. É possível mudar o estilo de se fazer política, não só na cidade de São Paulo, como em todo o Brasil. O estilo de política que eu quero fazer e que eu vou fazer como vereador é o estilo de política mais próximo de você. Aquele com que você consiga falar comigo. Porque hoje em dia, se você for reparar, o senhor, a senhora, o jovem, é muito difícil você falar com uma pessoa pública, um político. Sempre tem um assessor, ou sempre tem uma pessoa que embarrera, né, esse tipo de contato. Comigo não. Você vai conseguir falar comigo diretamente pelas minhas redes sociais e vai conseguir ir no meu gabinete para falar diretamente comigo. Esse é só um estilo diferente de se fazer política. É a política próxima de você, a política próxima do cidadão. Eu vou ter o gabinete aberto, que é um gabinete totalmente aberto à população, né? Vocês vão poder ir lá e vão poder falar diretamente com o vereador. Eu convido você a vir nessa empreitada junto comigo. A política no Brasil, a política tá nojenta, é o que eu acho. Quando eu resolvi entrar na política de cabeça, eu sabia quais eram os meus desafios. E são muito grandes, viu? Assim como o senhor, a senhora, você jovem deve estar pensando, eu compactuo com o seu mesmo pensamento. Eu não gosto de político, mas foi o que eu falei já antes, eu não tenho vergonha de dizer que eu sou político. Até porque eu faço boas políticas para as pessoas que realmente precisam. Eu quero fugir, eu fujo de ideologia. Aqui a gente não quer falar se eu sou da ideologia A, ideologia B ou ideologia C. Eu quero resolver os problemas que precisam ser resolvidos. Tá? E é por isso que eu te peço, me dê essa oportunidade. Vamos renovar a política de São Paulo. Tá na hora. Vamos para a mudança. Vamos junto para renovar. Bom, falar de qualidades e defeitos é um pouco difícil, mas eu tenho caminhado muito pela cidade de São Paulo, tenho ouvido muitas pessoas nas ruas, né, nos lugares onde eu vou, e as pessoas às vezes que não me conhecem tão a fundo já dizem: poxa, você olha nos meus olhos, você é verdadeiro, né, você é um cara humilde. Até os amigos, né, dizem que eu sou um cara muito sincero, que eu sou um cara honesto.
Eu sou um cara que por onde eu passo eu procuro deixar as portas abertas, mesmo com adversidades, né? Eu procuro sempre ser um cara do bem, ser um cara que ajuda as pessoas, mas isso é uma coisa que está dentro do meu coração, dentro da minha característica, e eu sou um cara que falo olhando nos olhos das pessoas, né? Assim como eu estou olhando aqui para os seus olhos agora. Eu sou esse cara na vida real, sou um cara simples, um cara do interior, um cara que veio para São Paulo, batalhou muito, e é um cara com certeza que vai fazer muita diferença na política aqui da cidade de São Paulo e futuramente na política do Brasil. Tamo junto. 45333 tá na sua mão. Vote Bruno Nabuco. 45333 tá na sua mão. Vote Bruno Nabuco. 45333 tá na sua mão. Vote Bruno Nabuco.